Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Inspirações. Hoje mergulhamos num tema essencial para o futuro de Moçambique: economia azul, o mar como motor de desenvolvimento sustentável. Mas antes, um especial agradecimento aos nossos patrocinadores. Uma salva de palmas. Com uma costa de aproximadamente 2.700 quilômetros, Moçambique possui um vasto potencial marítimo ainda subexplorado. O mar pode tornar-se um verdadeiro motor de crescimento econômico, impulsionando setores como a pesca, o turismo costeiro, a logística portuária e a exploração de recursos minerais. A questão que se impõe é: como transformar este imenso potencial em riqueza e emprego para as comunidades, garantindo simultaneamente um modelo sustentável de desenvolvimento? Minhas senhoras e meus senhores, está a começar o programa Inspirações. Para este debate, temos um painel de especialistas que irão aprofundar as oportunidades econômicas, os desafios e as estratégias necessárias para consolidar a economia azul como um pilar de crescimento nacional. Temos conosco no nosso painel a doutora Maria Alexandra Barreiro Jorge. Muito obrigada, seja bem-vinda ao programa Inspirações, doutora. A doutora Alexandra Jorge, como vamos assim tratá-la durante o programa, é diretora de programas da Biofund, Fundação para a Conservação da Biodiversidade em Moçambique. Com mais de 35 anos de experiência, trabalhou em investigação e biotecnologia agrícola e tem contribuído significativamente para a consolidação de fundos fiduciários de conservação. Atua na proteção da biodiversidade e no uso sustentável dos recursos naturais, envolvendo as comunidades e garantindo que a conservação esteja alinhada às necessidades de desenvolvimento sustentável. Doutora Alexandra, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao programa Inspirações. O engenheiro Maurício Chirinda, engenheiro florestal e representante da IUCN Moçambique, especialista em resiliência costeira face às mudanças climáticas, economia azul e circular e desenvolvimento sustentável, trabalhou em gestão de desastres e apoio a comunidades na utilização sustentável dos recursos naturais, promovendo a criação de áreas comunitárias de gestão marinha. Em conversa aqui, antes do programa começar, nós já estávamos aqui a chamar o engenheiro Maurício como um apaixonado pelas florestas. Seja muito bem-vindo ao programa Inspirações, engenheiro Maurício. Muito obrigado. Dr. Mateus Magacela Tembe, mestre em Economia e Administração de Empresas, com mais de 20 anos de experiência em cargos executivos e estratégicos, foi administrador executivo no Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, ProAzul, contribuindo para a implementação de políticas que alinham o crescimento econômico com a preservação dos recursos marinhos. Atualmente trabalha no setor financeiro e logístico, apoiando empresários na mobilização de capital para o desenvolvimento de negócios sustentáveis. O Dr. Mateus Tembe também foi um membro do Conselho Fiscal da Biofund. Dr. Mateus Tembe, seja muito bem-vindo ao programa Inspirações. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada. Doutora Filismina Armando Cavani Antia, jurista e especialista em políticas públicas e gestão de recursos hídricos e marítimos, licenciada em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane e mestre em Direito pela Universidade de Queensland, na Austrália. Possui uma vasta experiência na administração de recursos naturais e na governança do mar. Foi diretora nacional de Políticas e Cooperação no Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, MIMAIP, liderando a formulação de políticas estratégicas como a Política Estratégia do Mar, POLMAR 2017, e a Estratégia Nacional de Economia Azul. Coordenou a revisão da Lei do Mar e impulsionou a criação do Fórum Crescendo Azul. Atualmente, no Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas,
continuam a contribuir para o desenvolvimento e implementação de políticas de sustentabilidade e economia azul. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Inspirações e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer. Vamos sim, depois de apresentarmos os nossos painelistas, vamos começar a perceber o que é isto de economia azul. A economia azul é um conceito que abrange todas as atividades econômicas ligadas ao oceano, desde a pesca e o turismo costeiro até a exploração de recursos energéticos e ao transporte marítimo. Mas muitas vezes, quando falamos de desenvolvimento, associamos mais facilmente a terra do que o mar. Vamos começar com o Dr. Mateus Temba. Doutor, quando falamos de economia azul, falamos de riqueza, emprego e crescimento econômico. Como Moçambique pode estruturar a economia azul para que se torne um dos pilares da economia nacional? Muito bem, muito obrigado, Vanessa. É uma pergunta, de facto, que logo à partida dá a impressão de que há uma diferença entre a economia azul e o contexto global da economia, mas era importante talvez trazer aqui à tona o facto de que não há nada de complicado à volta da economia azul. A economia azul é simplesmente um conceito econômico, só que num espaço do mar, águas interiores, neste caso. E da mesma forma que temos a economia verde, que está num campo da agricultura, temos várias cores que são atribuídas a modelos de economia para campos específicos. Exato. Tens a economia cinza, a economia amarela, a economia dourada, por aí em diante. Então, a economia azul não é nada complicado, senão um modelo econômico baseado no uso sustentável dos recursos marinhos. Então, estes recursos tanto podem estar no mar, podem estar no oceano, podem estar no rio ou podem estar no lago. E quando se fala de aproveitamento da economia azul para a sustentabilidade, criação de emprego, como muito bem disse a Vanessa, criação de renda, olha-se mais para o que é que se pode fazer com esses recursos marinhos, desde a pesca até as moléculas mais ínfimas que não se vê a olho nu para diversas aplicações, através da biotecnologia, não é? Que é a aplicação da ciência sobre os organismos vivos para a criação de produtos úteis para a utilização do cidadão. Então, o que é que se pode fazer com o mar, o que é que se pode fazer com os rios, o que é que se pode fazer com os lagos e lagoas e os organismos, os ecossistemas dentro deles, para garantir uma contribuição maior desse setor da economia azul no produto interno bruto. Exato. Então, de uma forma direta, diria que o primeiro passo é para além da estruturação política da nossa intervenção no campo da economia azul, o primeiro elemento é garantir que as comunidades, ou o cidadão, as pessoas, não é, estejam conscientes do seu papel no impacto, do impacto das suas ações diárias, cotidianas, sobre esses organismos, tanto a nível do mar, a nível do oceano, dos rios, por aí em diante. Esse seria o primeiro passo. Depois, ao longo da discussão, podemos, se calhar, abordar mais quais são outras medidas, não é? Que muitas vezes aqui estamos com especialistas, gurus da área, e acho que vai ser uma conversa muito interessante. Não, vai ser bastante interessante, tanto que quando o Dr. Mateus esteve cá a explicar o que é economia azul, eu já vi a doutora Alexandra concordar. Eu disse, pronto, já temos a aprovação aqui de quem também está mais no setor. Pois, por acaso tivemos a oportunidade de todos juntos termos trabalhado muito em vários momentos e acho que há muita concordância. E é bom para o programa Inspirações, assim já trazemos realmente informações verídicas. Exatamente, é muito bom. Então, mas há outros aspectos que, através desse espaço marinho, oceânico, fluvial e lacustre, podem ser usados para criar, gerar emprego, aumentar a renda, e olhar, por exemplo, para a questão da segurança alimentar, né? Através de uma produção mais organizada, mais sustentável, olhar para a questão da segurança marítima e olhar para a distribuição do próprio mar em várias secções de atividades.
e que politicamente isso já está cautelado através do plano de ordenamento marítimo, que aqui também vamos ter a oportunidade de ir explorando. Então, há vários elementos que nós podemos levar ao caso, mas o que eu queria, em primeiro lugar, era mesmo trazer esta definição para podermos estar claro, de modo que o próprio telespectador em casa perceba que não é só olhar para o que está a acontecer aqui, ele em casa também tem uma responsabilidade daquilo que ele pode fazer para garantir que a economia azul tenha um impacto maior no produto interno bruto. Muito obrigada, doutora Mateus Tembe. Doutora Felizmina, ilumine-nos ainda mais. O doutor Mateus já esteve cá a explicar. E para si, doutora, o que é a economia azul? Como é que ela envolve múltiplos setores, desde a pesca e a aquicultura até a gestão de recursos marinhos e logística portuária? E ainda venho com mais uma questão por cima, vamos já aproveitar aqui o membro do governo. Quais são os setores estratégicos prioritários para o crescimento sustentável da economia azul em Moçambique e que medidas estão a ser tomadas para maximizar o seu impacto? Muito obrigada. Bom, eu iria começar por trazer aquilo que é o esforço do governo relativamente a esta área. Primeiro, temos que enquadrar a atenção que foi dispensada ao mar com a aprovação da política e estratégia do mar em 2017. Certo. Nessa altura, passamos a ter uma política que vem promover esta utilização e desenvolvimento sustentável, não é, do mar, com base nos tais princípios da economia azul, que na altura não estávamos muito em detalhe, não tínhamos traçado o que é que seriam esses princípios. Exato. É já na política e estratégia do mar que o governo, atento à questão do acesso, uso e exploração, eu diria desordenado e com falta de coordenação intersectorial, lembrando que o mar tem muitos atores, então era preciso encontrar um instrumento que pudesse trazer as bases para a coordenação entre esses setores, lembrando também que há uma complementaridade nas suas ações. É aí onde passamos a ter os pilares que consideramos, que o governo considera chave, que são a pesca e a aquacultura, a questão do ambiente marinho, a questão do turismo, a questão dos transportes marítimos. Como sabem, nós chamamos, portanto, o mar da nossa estrada azul. Temos também a questão do turismo e as energias renováveis e esta questão da exploração de hidrocarbonetos que tem dominado um pouco a tónica, portanto, a política. E falou-se aqui do fato de nós estarmos inseridos aqui na região do Oceano Índico Ocidental, com esta longa costa, e, portanto, temos uma responsabilidade acrescida sobre a biodiversidade, que ela em si já é um ganho. É depois da política e estratégia do mar, depois desta clareza sobre como é que politicamente o país pretende, portanto, proclamar o mar como a base do desenvolvimento, que depois se seguem, portanto, duas ferramentas que eu considero importantes, se deixarmos de fora a própria revisão da Lei do Mar, que foi, portanto, a elaboração do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo, portanto, para que houvesse normas claras sobre como cada um se faz ao mar, no sentido de desenvolvimento das suas atividades de forma harmoniosa, porque sabemos que há atividades que são mutuamente exclusivas. Sabemos que onde ocorre a pesca não pode ocorrer, por exemplo, outras atividades, como, por exemplo, a exploração de alguns minerais e por aí fora. Então, sempre numa perspectiva de sustentabilidade, sempre numa perspectiva de promover, portanto, a melhoria na gestão dos recursos marinhos e colocá-los, de facto, a servir o país em todas as vertentes social, económica e ambiental. Portanto, seguiu-se o passo que é um pouco em torno deste que depois estamos aqui a falar, que é a economia azul. Então, o governo, portanto, organizou uma equipa multissectorial, era liderada pelo setor que dirigia o mar, mas era multissectorial, onde, portanto, elaborou aquilo que era a estratégia, um instrumento para orientar o desenvolvimento da economia azul. Primeiro era preciso ter uma mensagem única, o que é esta coisa de economia azul. Penso que o colega ali avançou e, olhando para as várias definições, Moçambique inserido no continente africano, a estratégia de desenvolvimento da economia azul da União Africana foi uma luz importante. Por isso é que, no nosso caso, portanto, a estratégia de economia azul, ela versa sobre o mar, zona costeira e as águas interiores. Exato. Porque na estratégia
da União Africana é sobre os cursos de água, sobre as massas de água. E, portanto, todas aquelas atividades que são desenvolvidas de forma sustentável no mar ou zona costeira, portanto, ou nas zonas ribeirinhas dos rios, portanto, são considerados como grande grupo que faz parte da economia azul. Então, aqui, se calhar, neste momento, o mais importante é considerarmos que o país tem instrumentos, tem ferramentas, portanto, há um quadro onde houve uma visão política importante e é dentro deste onde pretende-se envolver tanto as comunidades costeiras como o setor privado, como foi bem dito ali, e todos os setores que fazem parte da economia azul para que tenham, portanto, este elemento de sustentabilidade nas suas intervenções. Era o que eu podia dizer neste momento. Obrigada. Obrigada, doutora. Engenheiro Maurício Chirinda, a economia azul não é apenas sobre os recursos, mas também sobre a sua gestão eficaz. Que exemplos internacionais podemos seguir para garantir que Moçambique aproveita ao máximo as suas águas territoriais? Bom, muito obrigado. Primeiro dizer que este tema de economia azul não é novo, significa que já está sendo implementado em boa parte do mundo. Exato. O que Moçambique precisa, na verdade, é implementar na sua íntegra e haver aquilo que é a coordenação intersetorial, para podermos ter a certeza de que efetivamente estamos todos alinhados. Foi aqui referenciado a uma estratégia que foi aprovada muito recentemente, de desenvolvimento da economia azul, e, portanto, existem aquilo que são estratégias setoriais. Então, na minha ótica, é preciso fazer o ajustamento dessas estratégias setoriais para estarem em concordância com a estratégia de economia azul para todos os setores que, neste caso, estão alistados dentro da economia azul. Exato. E também há um aspecto bastante importante que é preciso ter aqui em conta, é a participação efetiva das comunidades locais. Portanto, não podemos só trabalhar ao nível de estratégias, mas também temos que olhar para os principais atores. Exato. E também enquadrar muito bem o setor privado, que na prática é quem vai buscar essas oportunidades, e a sociedade civil, para poder fazer a monitoria desses instrumentos. Um pouco por todo o mundo, temos exemplos de como é que isto funciona, temos exemplos na Ásia de como é que isto funciona, e, portanto, eu penso que podemos ir os modelos asiáticos, há modelos muito parecidos com aquilo que nós temos em Moçambique, e podemos ir lá buscar experiências, mas o importante é, de facto, a nossa coordenação interna, intersetorial, para implementar isto. É preciso que todos os atores... Quando fala da Ásia, qual é a referência, assim, qual é o país asiático em que nós, como Moçambique, podemos olhar e dizer que é um exemplo a ser seguido? Eu penso que os países que estão no Oceano Índico, por exemplo, a Tailândia e por aí, a Malásia, por ali, tem modelos muito interessantes nisto, mas podem volto a repetir, adaptar-se à nossa é preciso realidade. ajustar a nossa Exato. realidade. As realidades são diferentes. Nós temos que pegar o conceito e, de facto, ajustar aquilo que é a nossa realidade. Mas o importante é a nossa coordenação interna e todos assumirmos que essa estratégia de desenvolvimento da economia azul veio, de facto, para poder nos colocar alinhados. Então, penso que se estivermos alinhados, fazendo esses ajustamentos necessários às estratégias setoriais existentes, aí teremos uma boa base de início para podermos implementar na íntegra aquilo que é a economia azul em Moçambique. E precisamos gerar aqui um melhor entendimento, engenheiro, sobre como é que a sociedade pode tirar maior vantagem da economia azul. A sociedade é um ator principal, é um ator fundamental para isto. A sociedade, temos, por exemplo, o setor privado, que tem a parte econômica da coisa. Exatamente. Temos a sociedade civil para monitorar essas políticas que foram aqui listadas. A sociedade civil tem que monitorar a implementação dessas políticas. Mas para monitorar tem que ter um conhecimento amplo de que estamos aqui a falar. Portanto, algo ligado à consciencialização, algo ligado à divulgação dessas políticas todas, dessas oportunidades, é fundamental para que a sociedade possa se integrar. O mar tem as oportunidades que tem, todos nós sabemos quais são as oportunidades, mas, volto a repetir, precisamos de estar devidamente alinhados para tirar o máximo possível e também evitar a destruição deste rico ecossistema que é marinho e costeiro. É aí onde vem a questão da sustentabilidade da economia azul. Muito obrigada, engenheiro. Doutora Alexandra, vou agora a si, e para gerarmos aqui ainda um melhor entendimento para si, o que é economia azul, e também gostava de perguntar à doutora, a integração entre o setor privado, o governo e as comunidades
é essencial para que o desenvolvimento da economia azul traga benefícios equitativos. Como podemos fortalecer esta colaboração? Mas antes, gostávamos de ouvir da doutora, no seu entendimento, o que é isto de economia azul e como é que nós podemos tirar vantagens sobre ele? Muito obrigada. Eu acho que este é um tema, de facto, muito relevante para todos nós, especialmente aqui em Moçambique. Nós olhamos para o mapa e nós vemos a importância do mar. Exato. Grande proporção da nossa população vive na zona costeira, então isso é uma temática, de facto, muito relevante. A economia azul é um modelo de abordagem muito importante porque permite a exploração dos recursos, permite também pretende fazer a preservação desses mesmos recursos e o seu uso sustentável e que fique disponível para as futuras gerações. Portanto, é um conceito alargado e, como foi mencionado, é muito importante. Pensamos na economia azul pensando na parte da água, dos lagos, dos rios e do mar, mas não é só isso. Nós temos que pensar que tudo o que nós fazemos a nível das lagoas ou dos rios vai ter ao mar. Então, há essa, portanto, interconectividade de todas as ações, inclusive o que fazemos também na terra, naturalmente, não é? Então, nós temos que perceber que muitas das ações são muito críticas e podem ser danosas para o nosso ambiente. Então, este pensamento, de uma maneira mais alargada, permite perceber essas conexões. Em relação à pergunta, e isso é muito importante, especialmente na minha área de trabalho relacionada com a conservação da biodiversidade, porque nós sabemos que a biodiversidade é fundamental para o nosso futuro, para o futuro da humanidade. Nós, sem a biodiversidade, não vamos conseguir sobreviver. Nós temos que manter os nossos ecossistemas todos equilibrados e regeneráveis. Se nós destruímos de uma maneira que já não há possibilidade de regeneração, não há dinheiro que compre, não há tecnologia que possa repor a natureza. Então, isso são fatores muito importantes que nós temos que ter consciência cada vez mais. Não é uma moda, digamos, é uma necessidade de sobrevivência da humanidade. Em relação aos setores que mencionou, eu acho que são importantes, o setor privado, o setor governamental e as comunidades. A sociedade civil também esteve aqui a dizer, o engenheiro. Mas há ainda alguns setores muito importantes como a academia. Nós precisamos muito, há muita coisa que nós não conhecemos, que nós precisamos de conhecer, de trazer essa experiência, esse conhecimento. E as comunidades locais são fundamentais. As comunidades locais são as que tomam conta dos recursos, são elas que vivem ali. Portanto, as suas ações são fundamentais. E as comunidades locais têm que perceber que têm benefícios na preservação. No nosso trabalho, nós trabalhamos muito com a criação de áreas de conservação comunitárias, por exemplo, que são áreas de conservação que são geridas pelas comunidades para poderem explorar melhor os recursos. Nós sabemos que a pesca está cada vez mais a diminuir, então nós temos que preservar algumas das áreas que são cruciais para o crescimento desses recursos pesqueiros, sejam eles pesca, moluscos, crustáceos, etc. Então há muitas ações nas zonas costeiras, nos mangais, nos corais, nas ervas marinhas, que fazem com que esses recursos possam ser regenerados. E depois temos que garantir que eles são usados de uma maneira não exaustiva, não é? Para poderem as comunidades beneficiarem de mais pesca, de poderem depois, eventualmente, transformar esses recursos, podemos trazer tecnologias para transformar esses recursos e serem mais duradouros, por exemplo, secagem, salgar, conservar, etc. Portanto, há vários processos, ou então diversificar também. Nós temos diversificação com produtos pouco conhecidos, como, por exemplo, algas marinhas, ou até depois temos o carbono azul. Portanto, há uma série de iniciativas que podem trazer e que nós, trazendo o conhecimento e a interação dos vários setores, nós podemos agir para termos uma economia azul mais saudável, digamos. Muito obrigada, doutora Alexandra.
Este foi o enquadramento do nosso tema aqui sobre esta componente muito importante que, como nós dissemos inicialmente, que ainda não está muito bem explorado, que é a questão da economia azul. Os nossos painelistas deixaram aqui ficar qual era o seu entendimento, qual era o entendimento de cada um sobre economia azul. Nós vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida com mais desenvolvimento deste tema no segundo bloco. Não saia desse lado, até já. O Imola é um catalisador de inclusão financeira. Só o facto de termos uma telefonia móvel nessas zonas rurais, com acesso a um telefone, pode fazer transações com uma rede de agentes que nós temos espalhados pelo país. O Imola por si só é um catalisador de empregos também. Levamos mais jovens ao mercado de emprego. Moçambique celebra 50 anos de independência. O Imola é e vai continuar a ser o parceiro para o desenvolvimento sustentável do país através da inclusão financeira. Estamos a chegar aos mangás de Mangroves com os nossos amigos, obviamente, os flamingos que vão nos acompanhar. Então, agora vai começar a nossa aventura folia. Estamos de volta ao programa Inspirações com o tema desta edição, Economia Azul, o mar como motor de desenvolvimento sustentável. Estão conosco os nossos convidados, os painelistas deste tema, a doutora Alexandra Jorge, o doutor Mateus Tembe, o engenheiro Maurício Chirinda e a doutora Filismina Antia. Como deu para entender no primeiro bloco que cá estivemos, a economia azul não se limita à pesca e ao turismo. Setores como os transportes marítimos, a exploração de hidrocarbonetos, a aquicultura e até a biotecnologia marinha apresentam oportunidades significativas para o crescimento econômico e a atração de investimento. Vamos continuar a nossa conversa com os nossos painelistas, voltando aqui ao Dr. Mateus Tembe. Doutora, os portos de Moçambique são uma das maiores vantagens competitivas do país. Como o setor logístico e os transportes marítimos podem ser melhor aproveitados para aumentar as receitas e o emprego em Moçambique? Muito boa pergunta. Existem portos naturais, existem portos já com intervenção humana. Exato. Que têm as qualidades mais apetecíveis para o comércio internacional, podem ter embarcações maiores do que quando são naturais, às vezes, mas a natureza tem muito a ver com a profundidade das águas antes de baterem a costa. Então, como é que os portos podem desempenhar um papel? Primeiro, é preciso mesmo garantir as próprias infraestruturas portuárias. Não só as infraestruturas, mas tens a componente de infraestruturas, tens a componente dos serviços também. E temos visto com cada vez maior intensidade muitos caminhões a virem da África do Sul para usar o nosso porto, porque os portos sul-africanos, mais para baixo, para além de haver muitas queixas dos serviços estarem a baixar, não oferecem ainda, talvez,
as oportunidades que nós, como um mercado muito pouco explorado, podemos oferecer para o Interland. Então, os portos, posso dizer que neste momento, para nós em Moçambique, nós estamos a aproveitar o seu potencial no seu todo. Temos uma costa enorme, mas em termos de expressividade dos pontos portuários é muito fraco. Podemos fazer muito mais. Acredito que o trabalho que a MPDC está a fazer é excelente e se manter esse espírito que tem, porque nós temos sido considerados por vários anos agora dos melhores portos a nível da SADC em termos de prestação de serviços portuários. Nesses melhores portos estamos a falar dos nossos 3 principais, Maputo, Beira e Nacala, ou algum específico? Neste momento tem sido só Maputo. Exatamente. Beira, porque não tem outra alternativa pelos mercados do Interland que serve, Exato. Continua a ser um porto muito concorrido, mas tem tido mais desafios em termos de serviços do que o Porto de Maputo, né? Através do MPDC, que é o Maputo Port Development Company, que também, talvez por causa da troca de conhecimento que vai adquirindo de Dubai, porque a MPDC está a trabalhar em parceria com Dubai e nós sabemos que o desenvolvimento de Dubai começou com portos. Né? Sim. Então, acredito que Moçambique está a dar os seus primeiros passos para o melhor aproveitamento dos portos comerciais. Muito obrigada, Dr. Mateus. Doutora Felizmina Antia, eu já vi aqui a doutora a querer dar a sua contribuição também em volta a esta questão que estava aqui o Dr. Mateus a explicar. Sim. Emprego, geração de riqueza. Como é que os recursos do mar podem alcançar, na sua perspectiva, depois da explicação do Dr. Mateus? Gostava de ouvir também na perspectiva da doutora Antia. Sim. Bom, nós, esta questão do mar e economia azul, ela toda portanto, ela tem uns desafios comuns para chegar aonde quer chegar, Exato. que é realmente a questão da boa governação. Da boa governação. A questão de como é que abordamos os desafios estratégicos como mudanças climáticas. Como é que abordamos a capacitação. Nós, como país, temos uma longa costa, poderíamos dizer que somos uma nação marítima, mas quando nós olhamos para o tipo de currículos que encontramos no nosso sistema de educação, não encontramos muitas opções que de facto mostrem que a juventude pode encontrar opções de formação e de emprego, portanto, no mar. Eu penso que este movimento de elevação daquilo que o mar tem como potencial deve ser acompanhado, portanto, desta formação e capacitação que pode, portanto, ter a juventude a olhar para o mar como opção. Aqui se esteve a falar de setores tradicionais como pesca e turismo, mas nós hoje olhamos, à medida que vamos acompanhando os compromissos que assumimos a nível internacional sobre o mar, vamos ver que vamos para além destas questões tradicionais. Pois. Temos hoje a indústria de energias renováveis e também o nosso país hoje é visto como aquele que tem recursos, portanto, hidrocarbonetos, gás e etc. Mas isto tudo no mar, isto tudo vai requerer capacitação, vai requerer, portanto, essa logística de que se esteve aqui a falar. E porque também se trata do mar como um recurso que é compartilhado, não é algo que nós utilizamos sozinhos, é importante perceber como é que nos inserimos naquilo que é a dinâmica dos países com os quais partilhamos o mar. E nessa perspectiva, nós vamos ter que abordar questões globais. Primeiro, a poluição, esteve aqui a Biofanda a apontar a questão da poluição, não porque o setor das pescas seja aquele que, porque trata de matéria viva no mar, não que seja, ou nas águas interiores, não que seja o mais afetado, mas a questão da poluição, ela vai para além de afetar a disponibilidade de recursos pesqueiros e afetar a segurança alimentar, afetar a renda das comunidades e por aí fora. Portanto, a questão da poluição é algo que não tem fronteiras. Então, por isso mesmo é que nesta questão da criação do emprego, para além de arrolarmos aquelas que são as oportunidades por via desses instrumentos, é preciso capacitar, é preciso que os jovens percebam que há opções reais no mar
é preciso também que entendam conceitos interligados como a economia circular, como é que podem aproveitar. Hoje é muito comum nós vermos, por exemplo, as chamadas redes fantasmas, que são as redes descartadas da pesca, a serem transformadas em arte e outras coisas, portanto, que fazem esta economia circular e que mostram que há uma imensidão de oportunidades. Cada vez mais também falamos dos portos azuis, não só de infraestruturas pesqueiras ou infraestruturas do comércio, esta marinha mercante do que falou, mas é preciso que neste conjunto de intervenientes que agora estão numa umbrella que facilita a sua ação, portanto, agirem de forma integrada e perceberem que se complementam, portanto, cada setor hoje tem a oportunidade de olhar para a parte que lhe cabe na política que existe e, dessa forma, portanto, elevar esta gestão cada vez melhorada e sustentável para servir as comunidades e servir o país no geral. Muito obrigada, doutora Felizmina. Ainda com a doutora, outro aspecto não menos importante, o desenvolvimento da economia azul exige um quadro regulatório e incentivos adequados para atrair investimentos e garantir um crescimento sustentável. Que incentivos fiscais ou regulatórios estão a ser implementados para facilitar esse crescimento? Bom, é mesmo com essa preocupação que portanto, o governo entrou e criou uma instituição que é o Fundo de Desenvolvimento da Economia Azul, para que de forma dedicada pudesse mapear estas questões. E um dos desafios importantes é este, que é como é que se pode incentivar a participação do setor privado. E nessa perspectiva, a própria estratégia aponta como desafios seguintes, não é? Primeiro, como é que se pode trazer as oportunidades de forma atrativa. Não se falou aqui, mas o governo também aprovou uma carteira daquilo que se chama portfólio de projetos azuis, que incluem todos os setores, cada um dos setores olhou para as suas prioridades e, em articulação com o ProAzul, portanto, conceberam este pacote. Exato. Não é? Que agora é ele que há de servir de um atrativo para o setor privado, mas também há de ser um chamariz para que a parte dos tais incentivos fiscais se possa fazer sentir, porque de facto não é uma realidade que ainda não está materializada a questão dos incentivos fiscais. Mas o fato de já se ter aprovado uma política, uma intervenção que prevê que se possa, de forma concreta, haver incentivos fiscais, e há este pacote de projetos que me estou a referir, portanto, já é um sinal de que o setor privado pode se engajar e ir fazendo a demanda de onde é que sente, por exemplo, que pode ter maior intervenção. Agora, quando se esteve a falar da diversificação da economia, sabemos que temos a questão da aquacultura, né, que pretende reduzir essa pressão sobre o mar, mas também ainda no mar podemos ter a maricultura. Mas este setor privado, para saber que existem essas oportunidades, tem que encontrar lá que tipo de incentivos há. Exato. Um deles, por exemplo, se estiver a fazer aquacultura e no âmbito das taxas que incidem sobre o ordenamento marítimo, não há de encontrar lá uma taxa, o que significa que há um incentivo para que esta atividade possa ser desenvolvida. Portanto, é algo que merece divulgação, merece capacitação e aproveitar o fato de já existir uma umbrella que indica que é preciso haver uma utilização integrada, é preciso que cada setor reconheça as responsabilidades que tem, as oportunidades que também pode elevar e daí, portanto, fazer com que no final aquelas que são as comunidades costeiras, por via da cogestão, como aqui foi falada, e por via de outras formas de diversificar a economia, possam participar na gestão melhorada e sustentável dos recursos naturais e pronto, do mar e das águas interiores em particular. Muito obrigada, doutora Felizmina. Engenheiro Maurício, consigo, na sua perspectiva, estávamos aqui a conversar depois de termos a contribuição do Dr. Mateus Tembe e da doutora Felizmina Antia, geração de emprego, renda versus economia azul, na sua perspectiva, engenheiro. Muito obrigado. Primeiro queria só complementar o que o Dr. Mateus fez aqui referência em relação aos transportes e logística. Eu penso que Moçambique tem uma oportunidade ímpar de poder desenvolver aquilo que é a cabotagem
para poder complementar aquilo que é o transporte de mercadorias de um lado para o outro. Exato. Portanto, Moçambique tem aquilo que os outros estudiosos chamam de Estrada Nacional número 0, que é o mar, que normalmente não tem buracos, não tem nada. Portanto, eu penso que é por aí que tem que se partir. A doutora Felizmina já deu o nome de Estrada Azul. Exato. Agora temos a Estrada Nacional número 0 também. Por causa dos números. Pois. E, portanto, esta é uma oportunidade muito boa para, de facto, incrementar aquilo que é o transporte. É uma oportunidade para a criação de vários empregos que vão existindo, que vão sendo criados por causa desta facilidade logística. E eu penso que do mar temos todas as oportunidades para engajar qualquer um. O que é importante aqui é, de facto, haver uma grande coordenação para que não possamos cair no caos e para que não possamos colocar em causa aquilo que são os ecossistemas básicos, são os ecossistemas marinhos e costeiros. Mas também há aqui uma referência que foi feita em relação às comunidades. As comunidades normalmente são aquelas que efetivamente vivem com recurso, mas que, portanto, muitas das vezes não nos lembramos delas quando estamos a fazer essas estratégias. Portanto, é preciso ter em conta que as comunidades locais que estão em cada um dos sítios são aquelas que efetivamente vivem com recurso e são aquelas que efetivamente preservam mais o recurso. Portanto, é extremamente importante fazer isto. Não olhar só para os empregos como os empregos formais que temos, que é ter pessoas a trabalhar para outras pessoas, mas olhar para essas oportunidades que existem ao longo da costa como os chamados empregos verdes, em que há várias coisas que podem ser feitas. A restauração dos ecossistemas, por exemplo, dos mangais e tudo, também são empregos. E, portanto, têm que ser contabilizados. E não têm sido contabilizados. Então, eu penso que há estas oportunidades todas, mas é extremamente importante que estejamos todos alinhados e com o mesmo objetivo. De facto, para podermos prevenir aquilo que é a anarquia e podermos também prevenir muitas coisas, como, por exemplo, a poluição, que é bastante notória. A poluição por plásticos, por exemplo, é uma poluição bastante gritante e que, como disse aqui, não tem fronteiras, acaba afetando a todos. Pois. Portanto, eu penso que Moçambique tem uma grande oportunidade para, de facto, do mar e das águas interiores, buscar tudo, mas temos de estar organizados e alinhados. O engenheiro fez menção aqui que para que estas atividades todas logrem bons resultados, há necessidade de haver uma melhor coordenação. Quem é que deve coordenar? O governo tem um papel, Sim. é por isso que é governo, Exato. de coordenar isto, mas é preciso chamar todos os atores para dentro deste processo. Temos o governo, que faz as políticas, temos o setor privado, que é quem, na verdade, vai ao terreno e busca as oportunidades, temos a sociedade civil, que tem o papel também de monitorar a implementação dessas políticas, e temos depois as comunidades locais que de facto são o ator principal no terreno, para além da academia que foi feita para poder adicionar algum conhecimento nisto. Mas é preciso que estes atores todos estejam de facto alinhados e tenham o mesmo objetivo. Exatamente, concordo plenamente. Muito obrigada, engenheiro. Doutora Alexandra, a mesma questão para si, mas agora numa outra perspectiva. Emprego, turismo e investimento. Na sua perspectiva, doutora, esta componente da geração de renda, investimentos versus economia azul, o que é que percebe em volta disto tudo? Como é que nós podemos catapultar ainda mais a geração de emprego, renda, no âmbito das atividades da economia azul? Obrigada. Acho que isso envolve muita coisa e depois das intervenções dos colegas aqui, há de facto ações de destaque. Exato. A questão da coordenação entre os setores, coordenação entre os diversos ministérios, porque nós temos, por exemplo, uma corrida a muitos recursos extrativos, mineiros, turismo, a necessidade de conservar. Então, nós temos que decidir o que é que queremos fazer onde, porque nós não podemos ter áreas, por exemplo, que são já definidas como áreas protegidas e junto do qual muitas vezes se juntam investimentos turísticos de grande envergadura, porque naturalmente o turismo quer zonas pristinas, limpas, bonitas, e temos uma imensidão de uma costa lindíssima, como disse o engenheiro Maurício. Agora, se nós já temos esse investimento e queremos colocar um porto de águas profundas, por exemplo, no meio dessa área de conservação, vai destruir tudo. Então,
nós não podemos ter as duas coisas. Nós temos que decidir o que é que queremos ter e onde. Então, o que acontece muitas vezes é que os níveis de decisão estão em setores diferentes, em ministérios diferentes. Uns são a nível provincial, distrital, outros são a nível central. Então, se nós não temos essa coordenação, e neste momento precisamos de melhorar muito essa coordenação, nós acabamos tendo um monte de iniciativas e acabamos nos perdendo. Exato. E aquelas mais agressivas vão vencer e destruir, portanto, que geralmente são as grandes empresas extrativas que vêm, destroem e depois não fica nada. Agora, nós não queremos dizer que não queremos ter essas indústrias extrativas que são muito importantes para o desenvolvimento, mas precisamos de fazer esse mapeamento, essa estratégia e ver também como é que, porque há maneiras de fazer a extração de uma maneira que mitiga também os efeitos. Há maneira de evitar, chama-se a estratégia, a hierarquia de mitigação de danos, que é evitar, repor, minimizar e depois eventualmente contrabalançar. Portanto, há maneiras de fazer tanto esse tipo de investimento, mas é preciso que haja um controle ambiental. Há também os estudos ambientais que definem quais são os tipos de monitoria, mas depois é preciso que sejam implementados. É preciso que haja capacidade nos vários ministérios de monitorar o que é que essas empresas estão a fazer. Nós sabemos muito bem que há empresas extrativas de areias pesadas, por exemplo, que destruíram totalmente a zona costeira de certas zonas que deveriam ser protegidas. Então, como é que nós conseguimos fazer esse desenvolvimento, garantindo que não se destrói totalmente o nosso meio ambiente? Então, o país é bastante grande e há muito conhecimento e há muitos exemplos noutros países que nós podemos trazer também. Nós podemos ver e escolher exemplos que tenham funcionado bem, naturalmente que há. Há também outros que funcionaram mal. Inclusive aqui no nosso país já temos na Zona Norte exemplos em que nós podemos ir lá ver, em Angoche, por exemplo, danos terríveis. E essas mesmas empresas agora estão em Inhambane a fazer o mesmo trabalho. Então nós podemos ganhar experiência internamente, mas também na região e no mundo para ver como é que nós queremos, qual é o modelo que nós queremos utilizar. E a preocupação de Inhambane é que ela é considerada um dos principais polos turísticos de Moçambique, não é? Exatamente. Então, quando temos este outro lado desta exploração que pode deixar ou dar alguns problemas na questão ambiental, isso de certa forma mata um outro setor que é bastante importante, que é o turismo, não é? Exatamente, e que dá emprego, e que é sustentável, porque se nós mantivermos um ambiente saudável, um ecossistema saudável, o turismo é sustentável por muito tempo. Se nós mantivermos o mar saudável, com a possibilidade de renovação de recursos, a pesca é sustentável por muito tempo e as comunidades estão ali a viver e vão continuar a viver ali e precisam da sua sustentabilidade. Então nós precisamos de garantir a sustentabilidade, a renovação dos recursos naturais, para não ficarmos sem eles, naturalmente. Muito obrigada, doutora Alexandra. Como vocês veem, este tema é extremamente importante e tem que se tratar de uma forma muito responsável, porque aqui estão implicados vários fatores, quer a questão da indústria extrativa, que também traz algum cunho de desenvolvimento para o país, mas a maior consciencialização no meio de tudo isto são atividades a longo prazo, que é a questão do turismo, que é um setor que é para ficar, e a questão do meio ambiente. Nós vamos desenvolver este tema no próximo bloco, mas antes um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado. Até já. O Imola é um catalisador de inclusão financeira. Só o facto de termos uma telefonia móvel nessas zonas rurais, com acesso a um telefone, pode fazer transações com uma rede de agentes que nós temos espalhados pelo país. O Imola por si só é um catalisador de empregos também. Levamos mais jovens ao mercado de emprego. Moçambique celebra 50 anos de independência. O Imola é e vai continuar a ser o parceiro para o desenvolvimento sustentável do país através da inclusão financeira.
estamos de volta à última parte do programa Inspirações, hoje com o tema Economia Azul, o mar como motor de desenvolvimento sustentável. Como disse inicialmente, os nossos convidados especialistas do tema desta matéria são a doutora Alexandra Jorge, o doutor Mateus Tembe, o engenheiro Maurício Chirinda e a doutora Filismina Antia. Nenhum setor se desenvolve sem políticas bem definidas e sem incentivos claros para atrair investimentos. E o tema Economia Azul e este setor Economia Azul não é diferente. Eu agora me dirijo à nossa plateia, aos nossos convidados do outro lado. Este é o vosso momento. Por favor, coloquem as vossas questões, contribuições. Comecem por se apresentar o seu nome e logo de seguida colocando a sua contribuição e questão. Por favor. Olá a todos. Olá a todos. Tudo bem? Sou Michal da Massava e, em primeiro lugar, eu queria falar sobre a estratégia da economia azul, mas antes disso, parabenizar a doutora Felizmina quando estava a ler a biografia, deu para ver que tem muito esforço em garantir que haja políticas certas para melhor desenvolvimento do mar e dessa toda a estrutura em Moçambique. Temos a estratégia de economia azul, é muito recente, foi 2024 e 2023. Então, eu queria saber antes tínhamos o MIMAIP, houve uma reestruturação dos ministérios e dos departamentos. Eu queria saber como é que vai ser a implementação desta estratégia depois dessa toda a reestruturação. Quais são os próximos passos e quem será o principal responsável para a implementação dessa estratégia dentro da reestruturação? Eu tinha mais uma questão. Esqueci. Enquanto se lembra, podemos passar para a próxima contribuição. A preocupação aqui da nossa convidada é a reestruturação. Percebi que a questão é direcionada à doutora Filismina. Enquanto ela se prepara, vamos ouvir a próxima contribuição, por favor. Bem, olá a todos, olá ao painel. Bem, eu sou o Vasco Roque e tenho umas questões que são relacionadas ao tema que está aqui a ser debatido. Ainda nesse contexto de desenvolvimento sustentável, tentamos buscar um equilíbrio para o contexto social, ambiental e econômico e aliado ao que o presidente Daniel Chapo disse atualmente sobre a capacitação do capital humano, notamos que é necessário, né, com que o jovem ele tenha essa capacitação, mas a minha pergunta vai ao painel sobre onde exatamente o jovem deve direcionar as suas energias em relação à sua capacitação. Isso seja a nível social, a nível ambiental e a nível econômico, onde é que o jovem deve direcionar as suas energias. Quanto à segunda questão, é sobre a capacidade de Moçambique de mitigar os impactos ambientais que podem advir das atividades econômicas diversas que ocorrem na estrada número 0. E a última questão é direcionada como é que a Biofound, ou melhor, a Biofound apoia projetos. Qual é a natureza destes projetos que são financiados e apoiados? E como é que funciona o processo de financiamento do mesmo? Obrigado. Muito obrigada. Vou colher mais uma contribuição. Meu nome é Benedito Issa, sou membro da Associação Mar Moçambique, sou oceanógrafo também, mestrando em Engenharia Oceânica. Tenho duas questões e um comentário. O comentário ainda centra-se naquilo que o engenheiro Maurício Chirinda deixou ficar acerca da Malásia. Dizer que a Malásia também tem características muito idênticas à de Angola e essas características podem contribuir de uma maneira muito boa ou muito viável para aquilo que é a economia do nosso país. Digo isso porque em Angola nós temos aquilo que chamamos de upwelling, que são a ascendência das massas frias à superfície, e se nós conseguíssemos aproveitar da melhor forma essas atividades naturais e não englobar aquilo que são alguns produtos químicos, como o caso de direção para alguns peixes, nesse caso, então seria muito viável mesmo e também seria mais sustentável para aquilo que é a nossa economia. De igual modo, o comentário ainda finge naquilo que também
a doutora Maria Alexandra deixou ficar sobre Inhambane, que tem um potencial turístico muito grande, mas também algumas políticas que nós temos não contribuam para aquilo que é o seu desenvolvimento socioeconômico. Isso porque lá nós temos grandes tapetes de ervas marinhas e temos também grandes recifes e também não há uma monitorização eficaz ou fiscalização desses ecossistemas. É necessário que a gente veja e reveja isso. Muito E obrigada. também dizer que não... Desculpa, tem mais uma questão? Sim. Sim, dizer que também não devemos só focar na conscientização apenas, mas deve-se fazer pesar aquilo que é a aplicação direta das leis dentro disso tudo. Em jeito de questão, para fechar, como é que a exploração marítima, nesse caso só da navegação, plataformas de hidrocarbonetos, mineração e a pesca industrial, sendo que são serviços azuis, podem influenciar para a sustentabilidade do nosso mar, tendo em conta a poluição marinha, nesse caso, sendo a poluição sonora, sendo a poluição física no seu todo. E também, essa é uma pergunta um pouco direcionada à doutora Felizmina. Será que o governo já tem em vista uma lei ou uma estratégia de expansão das áreas marinhas costeiras? E como é que está sendo feita, né, de forma a garantir estabilidade daquilo que são os nossos recursos e ecossistema? Muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou aceitar só o comentário, já estamos mesmo com o tempo muito curto, o comentário da senhora que pediu já desde o início, que é para podermos passar à plateia, por favor. Obrigada. Na verdade, era apenas para reforçar aqui o mencionado pelo Dr. Maurício, que é relacionado com o turismo, que realmente, e associado também ao que o colega mencionou, que tem a ver com a nossa necessidade de expandirmos um bocadinho para além do que é o nosso turismo balnear, não é? Nós trazermos aqui outras oportunidades, e o jovem necessita de novas ideias, que não se foquem apenas no engessado de ir à praia, não é? Nós precisamos de atividades, o turista quer atividades, e o nosso jovem pode ser formado em guia turístico para outro tipo de atividades, para explorar dunas, para explorar outro tipo do que temos de belezas disponíveis na nossa zona costeira e no nosso mar, nas nossas águas e mesmo águas interiores. Portanto, nós precisamos de arrolar o que temos disponível de recursos, de ambientes interessantes, para que depois o nosso jovem possa ter estas novas ideias e explorar para além daquilo que são o habitual turismo balnear. Então, acho que nós precisamos, em programas destes, trazer ideias que o jovem possa usar. Muito obrigada. Nós vamos voltar à plateia. Tivemos aqui cerca de 3 questões e um comentário. Uma das questões, tivemos questões direcionadas à doutora Felizmina, ao engenheiro Maurício, e também tivemos uma questão relacionada à natureza dos projetos do Biofund, que vai ser respondida pela doutora Alexandra. Uma das questões que deixaram ficar cá foi onde é que os jovens devem endereçar as suas energias. A doutora Felizmina quer responder esta questão? Não sei se for para mim esta, mas pronto. Sim. Eu iria, não sei se no do curso vou dizer... Desculpa, doutora, ainda teve a questão da reestruturação, não é? Sim, que quer lá saber como é que vai funcionar. Então, acho que já pode responder as duas. Sim, sim. Obrigada. Bom, esta questão da reestruturação, bom, penso que aqui deriva do fato de antes tinha um ministério visível, não é? Onde estava ali o mar, mas penso que não é a nomenclatura que deve estar em causa. Na verdade, dentro do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, não é? Que pela sua complementaridade se entende também este enquadramento, temos a Secretaria do Mar e Pesca, Secretaria de Estado. E esta Secretaria de Estado tem como foco exatamente uma área do mar. E se nós olharmos para aqueles que são os instrumentos que o governo produziu, falei da política e os outros também, tanto há indicação de um setor responsável pelos assuntos do mar. Então já está, se nós fizermos
queremos fazer uma radiografia e ver onde é que está o mar em termos de coordenação daquela que é a gestão do recurso, não é? A gestão da utilização. Não estamos a falar de questões que têm a ver com segurança marítima, não estamos a falar de questões que têm a ver com, portanto, a gestão do recurso, o ordenamento das atividades que lá estão, e, portanto, a economia azul. Portanto, isto continua muito bem colocado nessa Secretaria de Estado. E se calhar com até um foco que permite um aprofundamento e muito mais. Mas aqui, ligado a isso, se calhar seria importante falarmos um pouco daquilo que são os fóruns de coordenação, porque fica a impressão de que não há um mecanismo para que os atores principais, desde o setor privado, comunidade, sociedade civil, possam interagir, não é, em torno da mesma preocupação que é a utilização sustentável do mar. Existem. O desafio que sempre permanece é como é que melhor implementamos e que recursos alocamos humanos e materiais para que isso aconteça, começando pela divulgação. Mas eu iria destacar um fórum que o governo criou exatamente por causa desta preocupação, que é o Fórum de Diálogo da Sociedade Civil com o Governo. Sociedade Civil que atua no mar e zona costeira. Então, desde 2017, anualmente, o governo, portanto, senta e conversa com a sociedade civil, obtém aquilo que são as preocupações, portanto, particularmente, que sinergias se podem fazer entre elas, porque às vezes temos até projetos que incidem sobre a mesma coisa, sobre a mesma comunidade, e etc, etc. Então, pelo menos já há isto. Como é que nós melhoramos isso? Este aqui é o desafio. A outra questão que eu podia trazer é o fato de, para esses fóruns, nós termos a academia que nós queremos que ela continue a informar melhor as políticas que são tomadas, que possamos ter melhores medidas, por exemplo, para a gestão das pescarias, porque temos uma investigação pesqueira capaz e por aí fora. E nessa mesma senda de termos um mar que tem vários atores, não é? Falei aqui do plano de ordenamento do espaço marítimo. E a gênese do plano de ordenamento do espaço marítimo é exatamente encontrar este equilíbrio, para que possamos tirar a riqueza enquanto não estragamos o ambiente e etc. E aqui, antes do governo, portanto, avançar e aprovar o plano de ordenamento do espaço marítimo, o que nós assistíamos era potenciais conflitos entre zonas que já foram demarcadas para pesca, zonas demarcadas para turismo e por aí fora. E estávamos a ter estes conflitos e por isso é que, de forma muito oportuna, portanto, se fez este instrumento. O desafio é implementá-lo, mas nós agora existem normas ambientais e de outra natureza que orientam os setores. Este plano de ordenamento é composto por cada prioridade que os setores apresentaram. Não foi o setor responsável do mar que, portanto, colocou. Não, foram os setores todos. Portanto, aqui é importante fazer isso. Uma outra última coisa que havia de dizer é que, exatamente também porque o mar é este recurso que é compartilhado, não é? Falamos aqui da necessidade de coordenação, também o governo olhou para a necessidade de conversar com os vizinhos. Então, temos esta plataforma, Crescendo Azul, que junta todos esses atores-chave. É uma plataforma de diálogo internacional, mas com muito foco para a região do Oceano Índico. E em sede dela e em sede daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 14 em particular, que versa sobre os oceanos, um dos compromissos é exatamente o aumento das áreas de conservação. Portanto, os países assumiram que iam aumentar, portanto, já se passou o tempo, mas até 10% das áreas para marinhas para que sejam áreas de conservação. Moçambique, neste momento, penso que não passa os 3% ou 4% por aí, mas há um esforço muito grande de mapeamento, de identificação daquilo que se chamam áreas-chave de biodiversidade, e que já existem 7 ou por aí, ou um pouco mais, que estão neste processo muito ativo para serem declaradas como áreas de conservação marinha. E isso faz com que se envolva também as comunidades nesta questão da cogestão que estivemos aqui a falar. E, portanto,
Quando nós temos projetos ligados ao mangás, quando o governo assume que vai fazer um replantio de 5 mil hectares, cumpre em 100% e até ultrapassa estes números, é um cometimento inequívoco desta preocupação em preservar este mar, mas também envolver todos os atores da base ao topo. Obrigada. Muito obrigada, doutora Felizmina. Eu vou para o engenheiro Maurício. Não sei se quer comentar alguma questão deixada cá ficar pela plateia. Sim. Bom, queria aqui só comentar essa questão da capacidade de mitigação dos efeitos ambientais das atividades econômicas e dizer que este é um grande desafio. É um grande desafio porque, na verdade, como vemos conversando, se tivermos todos os setores a implementar as atividades, mas não garantirmos aquilo que seria a fiscalização para a mitigação desses efeitos, no final do processo teremos regredido. Portanto, este é um grande desafio que não só para o governo, mas também para toda a sociedade civil. Portanto, é nosso papel, todos nós, monitorarmos isto e estarmos conscientes de que estes ecossistemas marinhos e costeiros são a base para aquilo que é a nossa sobrevivência. Foi aqui bem dito que temos uma boa porcentagem, cerca de 70% das pessoas dependem da zona costeira. E, portanto, se tivermos a zona costeira totalmente destruída, vamos ter, de facto, impactos muito severos. Também tem a questão da consciencialização e implementação das leis, também é um desafio. Moçambique é um país que se posiciona como tendo uma boa legislação e rica legislação, mas aonde ainda falha é na implementação das leis. Portanto, mas penso que este é um desafio para todos nós e para os jovens também esta é uma oportunidade de poder mostrar que são capazes de ajudar a monitorar e ajudar a divulgar aquilo que está mal. Em fóruns internacionais, normalmente, quando estamos lá, vemos lá que sempre há um grupo de jovens, as jovens sempre participam lá para apresentar aquilo que é as questões da juventude. Então, eu penso que podemos também pegar este modelo, intensificar cada vez mais em Moçambique, já há isto, mas podemos intensificar a vários níveis. A partir do nível da base, até o nível nacional, fazer com que os jovens mostrem que efetivamente estão preocupados com esta questão da sustentabilidade dos recursos, porque na falta de sustentabilidade não teremos os recursos para as gerações vindouras. Muito obrigada, engenheiro. Doutora Alexandra, tem uma questão que foi direcionada assim na plateia, a questão da natureza dos projetos da Biofund, que quer comentar a respeito? Muito obrigada. Acho que houve até mais que uma questão. Tenho a impressão que falaram também da questão ambiental. Da sustentabilidade, sim. Da sustentabilidade em relação aos assuntos climáticos. Eu queria mais uma vez reforçar que nós estamos extremamente vulneráveis aos ciclones e a fatores climáticos ao longo da nossa costa e que a preservação dos recifes de corais, dos tapetes de ervas marinhas e dos mangais faz um grande efeito na proteção. Há estudos que mostram que as zonas que tinham esses habitats, esses ecossistemas em bom estado, sofreram muito menos, não só em Moçambique, mas noutras partes do mundo. Então, a utilização da natureza e do ambiente para a nossa proteção é fundamental. Eu acho que é um fator que não falamos muito aqui, mas que eu acho que é preciso estar em mente em todos nós. Em relação aos projetos da Biofundo, como é que nós alocamos projetos? Nós temos vários níveis de projetos. Temos projetos bastante grandes que são elaborados com auscultação, estudos para ver o que é que podemos fazer para, mais uma vez também como falou a doutora Felizmina, aumentar as áreas de conservação e aumentar a qualidade dessa conservação consoante os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis Mundiais. E temos também projetos um pouco mais pequenos que, portanto, apoiamos ações, atividades a níveis de associações ou de parcerias mais pequenas. Em geral, a maioria dos projetos apoiam áreas de conservação, os parques nacionais e as reservas nacionais, mas também cada vez mais estamos a abrir o escopo para apoiar áreas de alta biodiversidade. Portanto, áreas que não são, digamos, formalmente protegidas, mas que são importantes pela biodiversidade. Tentamos também apoiar estudos para sabermos mais sobre essas áreas, porque nós muitas vezes não temos, ou na maioria das vezes não temos informação suficiente sobre essas áreas. Então, nós temos um website, www.biofund, que podem ver que tipo de oportunidades há. Portanto, há oportunidades a nível de financiar
organizações, estruturas que já têm uma gestão administrativa para poder funcionar, mas também temos oportunidades para indivíduos, especialmente na parte de liderança na conservação, em que temos um programa de estagiários muito interessante e com resultados muito bons, em que nós financiamos estágios de profissionais de várias áreas de profissões, em áreas de conservação, em organizações que trabalham com a conservação. Nós temos neste momento, mais de 300 estagiários que foram formados e que se capacitaram e ficaram, digamos, defensores desta biodiversidade. Nós temos muito orgulho neste programa, porque achamos que traz, digamos, essa energia, essa motivação dos jovens que, de facto, se destacam e passam a ser agentes de mudança desta biodiversidade. Temos também informação no nosso website, nas nossas redes sociais, portanto, sugiro que consultem para tirar ideias. E neste contexto gostava também de trazer essa questão que também se falou, o que é que os jovens podem fazer para melhorar o emprego, melhorar os seus meios de vida. E nós precisamos de muita criatividade, de procura de nichos, de oportunidades. E temos imensas oportunidades. Eu lembro-me, por exemplo, eu trago muitas vezes exemplos de um passeio que fiz, por exemplo, na Índia, num mangal, com o mínimo de tecnologia. Então, era um guia turístico que trazia o seu barquinho e levava as pessoas a fazer um passeio de 2 horas. Passeios lindíssimos e que gera renda para as pessoas. Temos aqui, por exemplo, a questão da poluição, o lixo. Há muitos programas de recolha de lixo, que é importante por vários motivos, como todos sabemos, mas também há possibilidade de utilizar. E eu trouxe aqui hoje, isto é um colar feito com pedaços de chinelo, que eu adquiri em São Tomé e Príncipe, que é um projeto que está lá desenvolvido. Projetos na ilha de Moçambique, utilizar o vidro que está na praia, utilizar pedaços de pratos e miçangas recolhidas no mar. Então, há uma série de oportunidades que estão ali à mão de semear, que os jovens podem trazer. A juventude já percebeu o que é a economia azul e agora para o setor privado, Dr. Mateus, como fazemos para o setor privado perceber onde realmente estão as oportunidades? Ótimo. Enquanto eu estava no ProAzul, eu respondia eu era administrador executivo do Pelouro de Operações e respondia pelos departamentos de projetos, né? E mobilização de financiamento para projetos azuis. E do meu Pelouro surgiu essa necessidade de nós desenvolvermos um instrumento que ia nos assistir na mobilização de financiamento e que ao mesmo tempo podia explicar ao setor privado quais são essas áreas em que o setor privado pode contribuir. E de facto saímos com um portfólio de oportunidades azuis, que foi lançado no ano passado e que é o ponto de partida para o setor privado poder associar-se aos esforços de desenvolvimento da economia azul. No entanto, com esta integração dos demais 2 ministérios, ou essa fusão de 3 ministérios, que é Agricultura, Ambiente e Pescas agora, talvez haja uma oportunidade ainda de se ampliar o leque, né, do portfólio de oportunidades azuis, para poder olhar, porque tem a questão do ambiente, que fala-se de créditos de carbono, que é há países que fazem muito dinheiro com isso. E Moçambique não faz. E Moçambique não faz, exatamente. E o que é necessário para passar a fazer? É preciso divulgar e trazer por perto o setor privado e tirar da mente do setor privado também que o governo é que tem que dizer a ele como é que se faz. Muito obrigada, doutora Mateus Tembe. Obrigado. Como vocês puderam ver ao longo deste debate, ficou claro que a economia azul representa uma oportunidade estratégica para Moçambique diversificar a sua economia, atrair investimentos e gerar empregos sustentáveis. Abordamos setores-chave, discutimos desafios e identificamos caminhos para maximizar o potencial dos nossos recursos oceânicos e costeiros. Nós temos aqui de praxe uma questão, mesmo para encerrar o nosso programa, o tema de hoje, que é a economia azul. É uma questão para todos os nossos convidados. Vou começar com a doutora Alexandra. Se
se tivesse que apontar uma ação prioritária para que Moçambique capitalize efetivamente esses recursos e os transforme numa fonte sustentável de riqueza e desenvolvimento, qual seria? Na sua perspectiva, doutora, se tivesse de apontar uma ação prioritária para Moçambique, capitalizar efetivamente os recursos e transformar numa fonte sustentável de riqueza e desenvolvimento. Na perspectiva da doutora Alexandra, qual seria essa ação prioritária? É difícil escolher uma, não é? Mas pensando na importância daquilo que eu tenho estado a dizer, da educação, da divulgação, da informação e da necessidade de nós, como sociedade e também como futura geração, saber melhor a importância do nosso ambiente e a importância da biodiversidade e dos recursos todos que estão aliados à exploração, da sua exploração sustentável. Eu acho que se pudéssemos fazer uma coisa, seria colocar nos currículos escolares informação sobre ambiente, sobre economia azul, sobre a importância da biodiversidade e todas essas interligações e potencialidades que temos. Eu acho que há muito pouca coisa nos nossos currículos escolares. Tem os currículos a nível nacional, mas também tem os currículos, a percentagem de 20% dos currículos locais, que não estão a ser suficientemente aproveitados, especialmente nas zonas costeiras. Eu acho que se pode fazer muito. Há algumas ações de vários organismos ligados à educação e à biodiversidade, como nós, como a IUCN, como o governo, etc. Mas acho que isso poderia ser fundamental. Muito obrigada, doutora Alexandra. Jorge, engenheiro Maurício, para si, na sua perspectiva, se tivesse de apontar uma ação prioritária, qual seria? Mapeamento detalhado das oportunidades e a sua divulgação a todos os meios e para todos os grupos sociais. O mapeamento detalhado das oportunidades. Das oportunidades existentes para a economia azul. Muito obrigada. E a sua divulgação em todos os setores da sociedade. Muito obrigada, engenheiro. Dr. Mateus Tembe, tivemos a doutora Alexandra, que apresentou a sua ação prioritária e defendeu a questão da economia azul nos currículos escolares. O engenheiro Maurício defende o mapeamento detalhado das oportunidades e a sua divulgação. E para si, Dr. Mateus Tembe, qual seria a sua ação prioritária? A minha ação prioritária seria movida pela necessidade de desenvolver sustentativamente, de forma sustentável, a economia azul. Então, eu ia focar na incubação de ideias com potencial comercial, baseados na economia azul. Muito obrigada, Dr. Mateus Tembe. Nós vamos fechar aqui a nossa ação prioritária com a doutora Filismina. Doutora, na sua perspectiva, qual seria a sua ação prioritária? Eu estou de um lado onde, para o governo, há muitas prioridades que é preciso olhar, mas penso que se o foco for a implementação do plano de ordenamento do espaço marítimo nacional, nós podemos, dentro dessa implementação, encontrar, portanto, o equilíbrio entre as utilizações e a preservação do ambiente. Iremos encontrar a questão do desenvolvimento do capital humano, não é? E, com base nisso, também pode nos ajudar a alimentar a almejada conta satélite que nós queremos, que possa nos dizer qual é o valor do mar em Moçambique e, por essa via, também incrementar as receitas que o plano de ordenamento prevê pela utilização privativa do espaço marítimo que está a ocorrer com aquelas atividades como exploração de hidrocarbonetos que ocupam uma área e não se pode fazer lá mais nada. Portanto, eu penso que a implementação do plano de ordenamento dinamiza todos os setores, a todos os níveis e podia ser chave para encontrar uma utilização sustentável do mar e receitas para o desenvolvimento.
Muito obrigada, doutora Filismina. Foi um prazer enorme contar consigo aqui no programa Inspirações. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Engenheiro Maurício, o apaixonado das florestas. Vamos conversar numa próxima oportunidade como é que nós podemos catapultar ainda mais as oportunidades das nossas florestas. Engenheiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter cá estado no programa Inspirações. Obrigado, deste lado. Doutora Alexandra Jorge, foi um prazer enorme. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e por cá deixar a sua opinião e perspectivas sobre o desenvolvimento e como é que nós podemos lidar com esta componente da economia azul que é bastante importante para o nosso desenvolvimento. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Dr. Mateus Tembe, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e por partilhar aqui um pouco da sua experiência, da sua passagem, não só no ProAzul, mas também como membro do Conselho Fiscal do Biofund e deixar ficar aqui os seus ensinamentos sobre este setor bastante importante para o desenvolvimento do país. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Vanessa. E assim foi a nossa edição do programa Inspirações com o tema o mar como motor de desenvolvimento sustentável. Durante demasiado tempo o mar foi visto como um recurso secundário, mas como ouvimos dos nossos painelistas e plateia, está na hora de o colocarmos no centro da estratégia de crescimento do país. Com visão, investimento e inovação, Moçambique pode tornar-se uma potência na economia azul, garantindo benefícios concretos para as comunidades e para o setor produtivo. Agradecemos os nossos painelistas pela partilha de conhecimento e a nossa audiência pelo envolvimento e interesse. O caminho para uma economia azul forte e sustentável começa agora. E a responsabilidade de transformar potencial em realidade é de todos nós. Eu paro por aqui com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações. Até lá, continue a acompanhar as nossas plataformas e, claro, todas as informações que nós divulgamos sobre o programa Inspirações. Mais uma vez, sinceros agradecimentos aos nossos painelistas e à nossa plateia e a esta produção maravilhosa da Mediacraft e da televisão de Moçambique. Obrigada pela audiência e até a próxima.